Olá! Hoje a gente vai falar sobre ética existencial. E se você não sabe o que é isso, não tem problema, seja bem-vindo. Eu aprendi, apliquei na minha vida e tem sido ótimo. É um dos pilares da minha vida, na verdade. Bom, para registrar, a gente tem feito uma sequência de vídeos, né? Então a gente já falou sobre o pensamento, sobre a ação, sobre o esforço. E aí, quando eu concluí o último vídeo, eu fiquei pensando o que seria a sequência, né? Depois do esforço. Aí eu pensei, a gente tem que falar sobre algo que. Por que a gente se esforçaria por algo, né? Por que a gente se esforçaria? A gente viu que tem diversos ciclos de esforço, né? Diversas fases para que algo seja bem sucedido. A que, afinal de contas, a gente se dedicaria? Ou seja, o nosso tempo é limitado. E o que a gente faz com o nosso tempo acaba desenhando o que é a nossa vida, né? A nossa vida é a soma daquilo que a gente fez durante o tempo que a gente tinha aqui, né? E aí eu fiquei pensando, a gente tem que falar então sobre isso, sobre por que a gente faz as coisas que a gente faz, né? Ou pelo menos a que tipo de coisa que a gente deveria estar se dedicando para que a nossa vida valha a pena. E muitas vezes a gente não tem essa resposta clara. A humanidade já se dedica a responder várias coisas há muito tempo, de extrema importância e profundidade. Mas eu acredito fielmente de que a gente tem as respostas dentro da gente e não como um clichê, porque até me irritava assim um pouco ouvir isso, mas é verdade, porque a gente intimamente sabe o que é certo e errado pra gente. A gente sabe o que faz feliz e o que não faz. Pessoas de fora até podem ter uma opinião e elas podem até estar certas, vamos dizer assim. Pode até fazer sentido o que elas falam. Mas só a gente sabe. Uma pessoa que tá de fora, por mais que ela nos ame, tenha boa intenção e queira dar um palpite, são bem-vindos, né, se a gente quiser, mas é só a gente que sabe. Só a gente sabe o que realmente move a gente, o que realmente faz sentido pra gente. E por que a gente tá tendo tanto problema pra saber isso? Já que isso era pra ser uma coisa natural, ou seja, era pra gente saber com mais facilidade o que faz bem pra gente, o que a gente quer da vida, né? Não era pra ser uma coisa tão difícil assim, vamos combinar? Mas aí eu vejo algumas coisas, que foram coisas que eu identifiquei na minha vida. Às vezes, eu acho que a gente, às vezes, tem preguiça de pensar. Então a gente tem preguiça, assim, de traçar o nosso próprio raciocínio, de investigar o que de fato faz sentido pra gente, o que faz sentido pro mundo. A gente tem preguiça de pesquisar mesmo, perquirir o que faz a gente feliz, o que nos move, quais as coisas que nos deixam num estado positivo, quais as coisas que nos deixam num estado negativo. Isso dá um trabalho, isso requer esforço. Aí, mais um momento em que a gente precisa de esforço, né? De entender a gente mesmo. Além do mais, muitas vezes a gente sente pouquíssima falta de confiança na gente mesmo. A gente sente medo de fracassar, a gente se coloca pra trás, vamos dizer assim. E nesse meio tempo a gente vai perdendo tempo de vida, né? A gente tá desperdiçando o tempo da nossa vida, porque não necessariamente a gente tá se guiando no caminho daquilo que faz sentido pra gente. E aleatoriamente é muito mais difícil a gente alcançar algum resultado apropriado, né? A gente tem muito maior a chance de alcançar um resultado que te preenche se você souber o que é que te preenche, né? A aleatoriedade, ela não contribui muito nesse sentido, né? A gente tem que saber o que a gente quer para ir atrás do que a gente quer. Bom, agora o oposto disso é quando a gente tá muito entusiasmado para fazer alguma coisa. E a gente sente esse entusiasmo justamente quando a gente se propõe a fazer algo que faz sentido pra gente. É uma querência, é uma vontade, é uma força tão grande que a gente vem vindo de dentro que não existe barreira, não existe necessidade de esforço que nos espante. A gente quer fazer aquilo porque a gente acredita naquilo, porque a gente parece que se sente vivo nesses momentos e é muito bom sentir isso. Então a gente segue em frente, independentemente do que aconteça. Esse é o poder da querência, esse é o poder de quando a gente querência, né? Quando a gente de fato quer alguma coisa e a gente faz para aquilo, faz de tudo para que aquilo aconteça. E isso que eu tô falando é diferente da empolgação ou da euforia, que são coisas efêmeras, né? São emoções passageiras. A querência eu acho que é um sentimento genuíno nosso, mas que às vezes a gente precisa resgatá-lo, a gente precisa acessá-lo, justamente conhecendo
aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que deixa a gente feliz, aquilo que nos faz sentir realizados. Porque quando a gente encontra isso, a gente tem essa força, a gente tem esse gás, a gente tem essa querência. E vai ser a querência que nos vai possibilitar ter essa consistência, essa persistência. Por quê? Porque é algo em que a gente acredita. É algo que faz sentido pra gente. É algo que uma vez que se coloca em movimento, parece que ela se retroalimenta. Parece que ela não vai acabar nunca, porque é forte, é uma coisa diferente. E aí, voltando àquelas perguntas sobre o que a gente pode fazer, o que de fato, aonde a gente encontra isso, né? E o que faz sentido pra gente no final das contas. Quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, que na minha opinião ele é eterno, né? Ele não cessa nunca. Eu tinha uma inquietação muito grande em relação a isso, porque eu sempre fui muito apressada. Então, se eu me propunha alguma coisa, eu tinha que entender rápido, eu tinha que ter essas respostas assim, na ponta da língua. Caso contrário, eu ficava achando que tinha algum problema comigo. E não, são respostas difíceis mesmo. Eu hoje em dia não sei 100% quem sou eu e não sei 100% qual que é a minha missão aqui, meu objetivo, mas existe a ética existencial, que é um guia muito poderoso para a gente simplificar essas dúvidas, inquietações e reger a nossa vida de uma forma extremamente harmônica e prazerosa e que inevitavelmente nos leva a ter mais clareza sobre o nosso caminho, sobre a gente mesmo. Ética existencial. Vamos lá. Ética é você ser coerente, é você seguir um caminho, seguir uma linha, é você agir conforme você pensa, é você fazer, falar, divulgar, se expressar da forma que você realmente acredita. Ou seja, você não tá mais a serviço de fazer coisas que não fazem sentido pra você. Tá vendo como é que já é um ganho de vida? Você já começa a parar de perder tempo com coisas que não fazem sentido pra você? E por que o termo ética existencial? Existencial porque vem a defender o meu princípio de individualidade, ou seja, aquilo que é ético pra mim. Eu vou me dar essa permissão de pensar o que de fato faz a diferença pra mim. Porque às vezes o mundo que eu tô me cobra alguma coisa, ou a minha família, e a gente faz parte disso tudo e a gente precisa sim ter as nossas responsabilidades, mas em primeiro lugar a gente tá aqui pra gente crescer, como ser humano, como pessoa. Então a gente precisa sim ter essa intimidade com a gente sobre o que a gente pensa, o que faz sentido pra gente somente atuar nessa direção. A gente parar de atuar na direção daquilo que não faz sentido pra gente. A gente vai fazer uma coisa que não faz sentido pra gente a troco de quê? Isso pra gente é perda de vida. Isso pra gente é perda de tempo, né? Uma vez que você já entendeu o que faz sentido pra você. Então você para de ir a lugares que não fazem sentido, você para de assistir programas que não fazem sentido, você para de... Você às vezes cessa algumas amizades que já não fazem sentido, porque pra que você vai estar ali? Você já viu que não faz sentido pra você? Então assim, você começa a direcionar a sua vida de uma forma muito mais coerente, muito mais alinhada com seus princípios e obviamente, né, você cada vez mais vai se conhecendo, vai se entendendo, vai vendo como que isso tudo se revela pra você. E é lindo demais da conta. Então, é nessa simplicidade da ética que a gente começa a se alinhar com os nossos valores e a gente começa a parar de fazer coisas que a gente não apoia, que a gente mesmo não endossa. Ou seja, não tem mais coisa que você faz que você se envergonha. Não tem mais coisas pelas quais você precisa baixar a cabeça, porque você está seguro do que você está fazendo. Por quê? Porque você está fazendo as coisas com consciência, está fazendo as coisas com ética. Você está se limitando a fazer aquilo que de fato faz sentido para você. E não aquilo que, não sei, você está imitando alguém de fazer, né? Você está traçando o seu próprio raciocínio. Você está se colocando para pensar. Você está se colocando para avaliar as suas próprias atitudes e os seus próprios pensamentos. Porque a ética existencial, ela começa lá no pensamento. Ou seja, nossa... Que pensamento é esse? Que vergonha tá pensando isso que eu tô pensando. Que feio. Não quero pensar isso. Vou me treinar para não ter esse tipo de pensamento. Ou vou evitar companhias, lugares, ambientes, programas que me trazem esse tipo de pensamento. Eu não quero esse tipo de pensamento na minha vida.
Porque o pensamento gera sentimento, que gera energia, que vai gerar suas ações no mundo, né? Enfim, tá tudo conectado. Os vídeos tentam reproduzir essa inteligência magnífica do universo, né? Mas quem sou eu? É só uma pequena tentativa com boa intenção. E nesse intuito, né, de você só fazer aquilo que você de fato endossa, ninguém aqui tá falando de ser salvador da pátria, de ser anjinho, nada disso. É só uma pessoa que quer ser melhor. E quando a gente é melhor, uma pessoa melhor no mundo é melhor do que menos uma, né? Então, assim, não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém santo, mas são só pessoas que estão buscando se construir para serem pessoas melhores. E tem uma coisa muito importante sobre isso, muito importante mesmo, que é o fato de que a nossa consciência ela é implacável, ela não esquece nada, a gente não mente para nós mesmos, é até um ditado popular isso, né? E é muito verdade. A gente pode até achar que a gente engana os outros, mas a gente não engana a nós mesmos. Então, assim, se eu faço uma coisa que eu sei que tá errada, eu já tive a oportunidade de aprender que aquilo não é certo e eu continuo fazendo, o meu nível de responsabilidade, meu nível de arrependimento vai ser sempre maior. Porque quando às vezes eu fazia uma coisa errada num patamar de ignorância, vamos dizer assim, eu era ignorante com relação àquilo, mas uma vez que eu sou esclarecida sobre algo, uma vez que aquilo tá ao meu alcance de ser esclarecido, porque também tem isso, às vezes a gente foge de aprender as coisas pra não ter tanta responsabilidade, né? Eu tenho uma responsabilidade maior. O peso daquilo que eu faço é maior contra mim mesma. Porque tá impresso na minha consciência que eu fiz algo contra a minha própria ética. Olha que forte. Então, a ética é individual, né? Não existe nenhum tipo de julgamento. Pessoas que cultivam essa ética, elas vão ter benefícios primeiramente consigo mesmas, e é por isso que eu tô aqui falando disso, porque eu tenho buscado falar as coisas que fazem sentido pra mim, que foram boas pra mim, que são coisas que são simples, é aquela coisa, são simples, mas às vezes requer um esforço. E requer esforço por quê? Porque todo tipo de mudança que a gente pretende empreender, ela exige movimento. Então, assim, é muito mais fácil eu continuar sendo a pessoa que sempre fui. É muito mais difícil eu mudar. Mas é muito melhor pra mim mudar pra algo que me eleva do que permanecer no patamar que eu tô. Então, é uma escolha, né? Acho que no último vídeo eu encerrei dessa forma também. É sempre uma escolha.